Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue também lá no Instagram e no Facebook, eu vou deixar aqui embaixo para vocês e a gente vai poder trocar muitas ideias. Deixem suas dúvidas, seus comentários, que vai ser um prazer enorme falar com vocês. Quem é que detém o anticristo de ser revelado? Ou o que detém o anticristo de ser revelado? Você já deve ter se feito essa pergunta e já deve ter especulado várias respostas. O que será que está faltando para o anticristo vir, o líder que vai governar durante toda a grande tribulação e governar aqui na terra? O homem do pecado, o homem da perdição, aquele que está dentro do sistema da besta. O que precisa acontecer para que este homem venha reinar aqui na terra? A Bíblia fala que haverá um período de grande tribulação aqui na terra. Você já deve saber, você que me segue, que esse é um dos meus temas preferidos. Porque quando nós sabemos a respeito das coisas do fim, nosso coração se enche de esperança, porque nós pensamos na volta de Cristo. Porque é após a grande tribulação que Jesus Cristo virá buscar a sua noiva, buscar os santos de Deus. E durante esse tempo da grande tribulação, haverá um governante. E este governante nós chamamos de anticristo, pois ele vai contra tudo aquilo que tem a ver com Deus. Ele vai completamente na direção contrária à que Jesus prega. Nós sabemos que o espírito do anticristo já habita aqui na terra, o espírito da iniquidade já habita na terra, desde a queda do homem lá em Adão e Eva, quando o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Desde então o espírito do anticristo já habita na terra. Mas quando aparecerá realmente o homem do pecado, o homem da iniquidade, aquele que governará durante a grande tribulação? Os 3 anos e meio iniciais com uma falsa paz e os outros 3 anos e meio trazendo todo tipo de perseguição contra os cristãos e num contexto onde haverão muitas pragas caindo sobre todo o mundo. Então, quem é que ainda detém este homem de subir na liderança? Este chifre pequeno dito por Daniel de ascender. Quando ele ascende, ele derruba outros 3 chifres e ele cresce. O que está detendo para que esse chifre venha? Então, para que nós possamos responder essa pergunta, nós vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então, Paulo começa essa carta para Tessalonicenses já falando quanto à vinda do Senhor Jesus, ou seja, a vinda aqui é vinda no sentido de, é uma parousia, que quer dizer vinda nos ares, uma vinda visível. Então Paulo já começa falando sobre essa vinda do Senhor Jesus nas nuvens e a nossa reunião com Ele. Ou seja, Paulo já começa escancarando aqui que nós nos reuniremos com Jesus na sua vinda. E a sua vinda, ela será só após a grande tribulação. E nós vamos ver isso aqui. Então, de cara, Paulo já está falando, nós vamos nos reunir com Ele na sua vinda e não antes da sua vinda de maneira secreta ou de qualquer outra forma. E ele continua: rogamos a vocês que não se deixem abalar e nem alarmar por carta, profecia, pessoas que venham dizer algo que não tem nada a ver conosco. Então ele está querendo dizer o quê? Que haverão pessoas dizendo coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus está querendo falar para o seu povo, ok? E ele continua assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Então
Então aqui ele está dizendo isso por quê? Porque provavelmente existirão aqueles que vão vir para engano. Porque o diabo ele trabalha sempre no engano. Satanás ele vai enganando o povo com diversas especulações. E aqui ele está dizendo até a respeito da vinda do Senhor Jesus. Antes daquele dia virá a apostasia. Interessante que aqui neste capítulo ele fala a respeito de alguns eventos e a sua cronologia. Presta atenção, antes daquele dia, qual dia? Da vinda do Senhor Jesus e do nosso encontro com Ele nos ares. Virá o que? A apostasia. Então a gente já coloca na fila a apostasia antes da vinda do Senhor Jesus, ok? A gente pode botar a apostasia antes e a vinda do Senhor Jesus depois. E então será revelado o homem do pecado. O homem do pecado será revelado quando? Após a apostasia e antes da vinda de Cristo. Então aqui a gente já tem 3 eventos que Paulo está dizendo aqui para essa carta aos Tessalonicenses: a apostasia, a vinda do iníquo, do anticristo, do homem do pecado e terceiro, a volta de Cristo e a nossa reunião com ele nos ares. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Este quem? O homem do pecado, o anticristo. Ele se exalta acima de Deus, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Aqui, quando ele está falando de santuário, na minha concepção, aqui existem 2 conotações, literal e espiritual, podendo estar dizendo a respeito do terceiro templo, que existem muitos projetos para realmente ele ser construído pelos judeus, o terceiro templo lá em Jerusalém, onde o anticristo vai querer assentar e dizer que ele é Deus e vai pedir adoração para ele. Mas eu também acredito aqui num templo espiritual que somos nós, o povo de Deus, os santos. Nós carregamos a presença de Deus dentro do nosso templo. Nosso templo é o nosso corpo. Então aqui o anticristo estará assentando dentro dos corações dos santos, do povo de Deus, que a princípio carregava o Espírito Santo de Deus, mas vai estar carregando agora o que? A marca da besta, a adoração ao anticristo. E continua versículo 5. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumavam falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Guarda aí, devido tempo. Primeira coisa que vocês guardam, a apostasia, e aqui agora, devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Aquele que agora o detém. Quem o detém? Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então aqui já está falando que acontecerá depois da grande tribulação. Jesus Cristo virá e através de um sopro apenas de sua boca, ele vai destruir o perverso. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Olha aí o engano, o espírito da iniquidade, o espírito do engano. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, ou seja, para aqueles que não estão em Cristo Jesus, para aqueles que já estão no pecado, para aqueles que já estão enrolados no pecado, no sistema maligno, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, o que salva é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que a palavra de Deus é o que pode libertar o povo. E o povo aqui rejeitou esta verdade, que é o que poderia o salvar. Porque dentro da palavra de Deus tem o quê? Tem que se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, largar a sua vida, pegar a cruz de Jesus e segui-lo, você vai receber a salvação, você vai ter uma vida plena e você vai reinar com Ele na eternidade. Por essa razão, versículo 11, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então vão ser condenados aqueles que tiveram prazer na injustiça. Então vamos voltar para lá. Quem detém o anticristo?
Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a apostasia. Se nós formos olhar para a cronologia aqui de 2 Tessalonicenses, nós podemos entender que antes da vinda do anticristo vai acontecer uma apostasia. E o que é a apostasia? Apostasia é o afastamento da igreja, apostasia é retirada da igreja aqui da terra. Então, antes de nós falarmos até da apostasia, eu quero dizer algo que as pessoas costumam me dizer bastante, que o que detém o anticristo é a própria igreja, que a igreja, quando for levantada, quando for retirada através do arrebatamento, o Espírito Santo será retirado da terra e por conta disso o anticristo aparecerá. Então eu te pergunto, como seria possível o plano de salvação continuar aqui na terra durante a grande tribulação? Ou então, como seria possível os 144 mil lá de Apocalipse serem selados com o Espírito Santo durante a grande tribulação? Ou então, como seria possível o Espírito Santo de Deus, que é onipresente, a onipresença simplesmente ser retirado para que entre o anticristo aqui na terra? Como seria possível aqueles que serão as duas testemunhas guerrearem contra as trevas, guerrearem contra o anticristo, se eles não tivessem o Espírito Santo? Então eu não acredito que o Espírito Santo sairá da terra, muito pelo contrário, eu acredito que o Espírito Santo fará muita obra aqui durante a grande tribulação e nós estaremos cheios desse azeite. Nós somos as 5 virgens que estarão despertas, atentas e com os nossos candeeiros cheios de azeite. Além disso, nós teremos ainda uma porção dobrada ali, cheio de azeite para encher caso aquele azeite acabe. Porque quando o nosso noivo chegar, nós estaremos cheias desse azeite. Nós falamos sobre a apostasia sendo aquilo que apostasia como sendo aquilo que detém o anticristo. Então, o que seria a apostasia? A apostasia aqui está falando sobre um afastamento total da fé, quando a igreja se opõe aos valores de Deus, quando a própria igreja começa a ter a cor do mundo para poder conquistar o mundo, mas aí nesse trajeto ela não volta mais para os princípios de Deus, gente. Eu não tenho como ter a cor do mundo, a minha cor é a cor de Deus, é diferente da do mundo. Vós não sois desse mundo, o mundo te odeia, mas me odiou a mim primeiro. Jesus é aquele que nós seguimos, e se o mundo odiou a Jesus, o mundo também infelizmente vai nos odiar. É claro que nós seremos sempre testemunho de amor, de graça, a nossa vida tem que ser transparente. Nós temos que viver uma vida santa, de santidade, buscando nunca estar sentados em cima do pecado. Mas fato é que a apostasia vai estar acontecendo antes da vinda do anticristo. Então a gente pode dizer aqui que a retirada da fé, quando a fé sair, o anticristo ele tem espaço para reinar. Ele abre espaço para que ele entre. Então aqui talvez seja a primeira explicação que eu possa dar a respeito daquilo que detém o anticristo. Mateus 24 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. Então aqui está falando que quanto mais a maldade vai acontecendo, as pessoas vão diminuindo o amor pelo próximo e naturalmente diminuindo a sua fé. As coisas vão ficando mais difíceis, as pessoas vão deixando de acreditar que Deus pode todas as coisas. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Ele pode fazer aquilo que nós não podemos. Ele pode curar aquele que nós não podemos curar. Ele pode hoje te libertar. Ele pode hoje te salvar. Só Ele pode fazer isso. Amém? Em segundo lugar, lembra que eu pedi para vocês guardarem mais um pedacinho lá de 2 Tessalonicenses? Dizia assim, lá no versículo 6, e agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Olha que interessante, devido tempo. O tempo está nas mãos de Deus. Então Deus tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Debaixo do céu. Então, nós temos que entender que existe um devido tempo para que o anticristo seja manifestado.
Deus utilizou de todos os seus profetas durante toda a palavra de Deus para ir citando cronologicamente vários eventos durante toda a história da humanidade que já aconteceram. Então, se nós começarmos a ler os profetas, nós descobrimos vários eventos que os profetas citam que já aconteceu. Então nós temos o profeta Daniel, por exemplo, que é um profeta que fala através de muitas visões cronológicas. A estátua de Daniel, ela nada mais é do que uma cronologia dos reinos que estavam em liderança, em cada um no seu tempo determinado. As visões dos 4 animais também. Então, nós podemos ler lá, por exemplo, Daniel, no capítulo 8, diz assim: E diz, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Qual que é o tempo da ira? Qual que é o último tempo da ira? Então, aqui está falando exatamente do último tempo, do fim dos tempos, lá na grande tribulação. Está falando aqui para Daniel de um tempo bem futuro. E continua, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então aqui fica claro que o quê? O fim tem um tempo determinado. Determinado por quem? Vamos ler também lá em Daniel 11, no versículo 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então você vê que Daniel citava essa questão do tempo determinado. Então existe um tempo determinado para que o anticristo se manifeste. Ok? Então nós sabemos que quem é que faz com que os tempos sejam determinados? Então aí eu vou transferir, vamos lá para Apocalipse 7. Vamos lá ler a respeito de 4 anjos que estão segurando os 4 ventos lá no céu para que não caia sobre a terra as pragas durante a grande tribulação. Vamos ler? Apocalipse 7, versículo 1. Depois disto vi 4 anjos em pés nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Olha aí, um anjo com o selo do Deus vivo, nada mais é que um representante de Deus. Se ele tem o selo do Deus vivo, ele é o próprio representante de Deus. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então aqui o que está acontecendo? Deus enviou um anjo selado com o selo do Deus vivo. Para quê? Para fazer com que aqueles 4 anjos que têm o poder para liberar os 4 ventos, e aqui esses 4 ventos nós temos a conotação aos 4 primeiros selos, que são os 4 cavaleiros. E nós sabemos que o primeiro cavaleiro, ele representa de maneira simbólica a vinda do anticristo. Eu pelo menos acredito nesta visão. Então esses 4 cavaleiros, esse início desde o primeiro selo, porque assim que o anticristo aparecer ali e mostrar suas caras, né, porque a princípio nos 3 anos e meios do início da grande tribulação, o anticristo ele é uma figura que traz uma falsa paz e segurança. Ele faz aliança com muitos. Depois da desolação abominável, no meio da grande tribulação, ele vem já com a sua cara desmascarado. Então, para aqueles que ainda não estavam enxergando, provavelmente muitos judeus que ainda não ouviam como anticristo vão começar a enxergá-lo, e provavelmente muitos cristãos também vão acordar a partir deste momento. Então aí nós podemos dizer que o quê? O próprio Deus está segurando lá no céu, porque ele que dá ordem para este anjo segurar os outros 4 anjos que têm o poder para liberar os 4 ventos, que contém aí
os selos, os primeiros selos. Então nós podemos dizer que está segurando também o anticristo. Então, o que detém o anticristo, ou quem detém o anticristo? Na minha concepção, eu acredito que o primeiro sinal na população, nas pessoas, no mundo, no sistema, na igreja, o primeiro sinal visível será a apostasia crescente, crescendo, dominando as igrejas, as pessoas se afastando da presença de Deus, se afastando da fé em Cristo Jesus, dos princípios de Deus. Mas a apostasia ela não será generalizada, pois haverão sim muitos, assim como eu e você, como os nossos filhos, em nome de Jesus, que estarão levando a palavra, que estarão levantando a bandeira da fé, que estarão firmes e fortes, mesmo com os dias como Noé crescendo ao redor deles, eles estarão levantando a bandeira do Evangelho de Cristo Jesus e serão testemunhas de Cristo Jesus aqui na Terra. Então, eu acredito que o primeiro sinal que vai anteceder a vinda do anticristo na humanidade será sim a apostasia. Mas o que realmente vai deter o anticristo de chegar é o próprio Deus, é Ele que o detém, é Ele que dá a ordem para que os anjos liberem os ventos ali em cima. E Ele faz isso através do quê? Através de um tempo determinado. Um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Todas as profecias bíblicas, elas têm dia e hora para acontecer. Isso já foi determinado. O tempo do fim já foi determinado. E Deus é o único que sabe de todas as coisas. Nós, por mais que queiramos saber, os discípulos queriam saber, Paulo queria saber, todos aqui que estavam estudando com Paulo em Tessalônica queriam saber também, mas Deus só vai revelar no tempo que Ele assim desejar. Amém? Vamos orar comigo, queridos? Feche os teus olhos. Senhor Jesus, obrigada por esta mensagem. Nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a nunca nos desviarmos da fé em Cristo Jesus. Que possamos estar fortalecidos na Tua Palavra, no Teu Espírito Santo. Capacita-nos a cada dia, Senhor, a estudar a Tua Palavra e a levarmos o Teu Evangelho para todos os lugares, Senhor. Que possamos ser sal e luz, mas que também possamos ser amor e paz. Nós te louvamos e nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês. Não deixe de me seguir lá no Instagram e no Facebook, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Deixe o seu comentário aí, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, vai ser um prazer falar contigo. E Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.